Chegou, chegou! Agora, Ô, rapaz. Vamos! Rapaz, desculpe, eu não sei, depois eu tenho que checar isso, o que é que houve, né? Mas É, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo. É assim mesmo, vai reclamar logo para o Instagram agora. Vai reclamar para o Instagram. vamos para Você, como cima. cliente, precisa reclamar, Sérgio. Eu nunca vi. Olha, cliente chato é o melhor cliente que nós podemos ter, entendeu? Um exemplo, isso parece que foi. Mas enfim, eu tô chateado com o Instagram. Ele não permitiu a gente fazer a live lá pelo seu Instagram, Sérgio. Ah, não Então, é. É dá porque eu para acho que ver eles que o estão com Instagram algum tá uma crivo ali. merda hoje. O Instagram não serve para nada. E aí, como a gente lida com essa reclamação? Maravilhosa tarde, Pedrão. Maravilhosa tarde, Sérgio. Hoje, nosso terceiro Vacine a Sua Empresa. Vamos lidar com reclamação. Como lidar com a reclamação. Então, uma tarde maravilhosa para você que está chegando. Eu vou desativar os comentários aqui rapidinho para a gente bater um papo, para a gente ficar se vendo aqui. No final, você pode tirar uma dúvida, perguntar sobre a sua empresa, reclamações que estão chegando. Serginho, Pedrão, uma tarde maravilhosa para você. Já comecei aqui, pé da vida, reclamando do Instagram, viu? E é legal, porque além de soluções para isso, que é uma coisa que acontece no dia a dia na empresa, o Sérgio vai trazer alguns números aqui sobre essa situação, que muitas vezes o empresário tem um olhar negativo sobre isso, mas quando a gente começa a olhar de uma forma diferente para essa mesma coisa, que é a reclamação que acontece toda hora, você começa a ficar atento e ter um olhar diferente. Você fala, caramba, nunca tinha pensado dessa forma e não entendia que esse mecanismo funcionava assim. Então aproveita esse momento para você conquistar aprendizado, né? Então já vai dando um coraçãozinho aí, dá uma setinha aí para compartilhar com a galera que você acredita que precisa trabalhar melhor das reclamações e vamos para cima. Sérgio, então conta para a gente aí. Bom, só recapitulando, não sei se todo mundo sabe, o Sérgio hoje é um dos maiores especialistas em atendimento do Brasil, mais de 1,5 milhão de livros vendidos, das 500 maiores empresas aí do Brasil, ele já atendeu mais de 200 e tem soluções e metodologia para pequena, micro, média e grandes empresas que funcionam, porque o atendimento é uma coisa que transforma o seu negócio. E aí, Sérgio, fala um pouco para mim, reclamação. O que é isso daí? rapaz, tem um livro de um grande consultor sueco, que ele já é falecido, mas que ele define tudo. É um livro que não está mais. Chama-se o seguinte: reclamação não tem melhor presente. Isso é uma verdadeira mudança de paradigma. Gente, o que eu digo é o seguinte, com 30 anos de experiência de consultoria, para mim, eu estou convencido, receba a minha mensagem de forma amorosa, não é nenhuma ofensa. Mas quando a pessoa não aceita a reclamação, não busca criar uma cultura aberta ao cliente se manifestar, das duas, uma. Ou é ignorância ou má intenção. Por favor, a ignorância não quer dizer, a palavra ignorância está colocada o cara mal educado. Não, não. Ignorância significa, na essência, ignorar. Nós somos ignorantes na maioria dos temas. Preciso ter humildade. Eu sou ignorante em direito, sou ignorante em medicina. 99% dos conhecimentos, ou muito mais, que existe no mundo, eu sou ignorante. Meu foco é cliente, ajudar pessoas, empresas. Então tem que ter humildade. Ou ignorância ou má intenção. Porque quando a pessoa, empresários, funcionários percebem que a reclamação é um feedback e com isso você melhora o processo. Eu costumo dizer, há muitos anos eu digo que o cliente que reclama é o melhor consultor do mundo. Aproveita a oportunidade que ele ainda não cobra. Então, essa é a grande questão primeira. Devolvendo aí para vocês. Ô, Sérgio, só voltando um pouco então, tem um número interessante aqui, que assim, ó, a cada 27 clientes que tem um mau atendimento no seu negócio, apenas um reclama. Olha que número interessante. Não sei se todo mundo que está participando aqui escutou e teve clareza desse número. 27 clientes na sua empresa foram mal atendidos. Um reclama. Então a gente já vê algumas coisas. Primeiro, os outros 26 talvez nem voltem a fazer negócio com você. Por quê? Porque eles acham que podem ser desgastante ou perda de tempo. 2, se você tem muita reclamação, multiplica isso por 26.
porque são os outros que estão tendo um mau atendimento. Então, qual outra forma de olhar para isso, Sérgio? E Patrícia, não sei se você quer complementar também, mas eu achei interessante esse número, porque é algo que às vezes a gente puxa, muita reclamação, então a gente não consegue imaginar que aquilo é a ponta do iceberg e que também aquilo é oportunidade para você entender como ajustar, melhorar o seu processo, o serviço, o atendimento do seu time e tudo mais que está envolvido com aquela reclamação. Uma frase que gritou aqui agora no meu ouvido quando o Sérgio estava falando é que a reclamação é uma demonstração de que o cliente gosta de você. Então, porque se eu sou um cliente que não gosta da empresa, por que eu vou reclamar? Vai a merda você mesmo, por isso que a maioria não mostra reclamação. Então, quando eu digo assim, olha, Patrícia, eu não estou feliz aqui com o seu atendimento está ruim, isso significa que eu quero voltar, mas eu quero voltar e não ser atendido da mesma maneira. Então, a maneira como você falou, como é que eu posso abordar a reclamação? A reclamação é você entender que a pessoa que está reclamando, ele gosta de você, ele quer comprar de você novamente. Então, a gente precisa lidar com a reclamação com o foco correto. Às vezes, é o cliente chato, é porque ele não soube reconhecer o que minha empresa tem de melhor. Mentira sua, para de se enganar. A gente fica se enganando. Não é o cliente ideal, não é o perfil ideal, nada disso. Quando a gente para ouvir o cliente que está reclamando, a gente está dando um sim para quem gosta da gente. Eu lido com o Rogério aqui, que passou aqui agora, meu amor, ela direto está reclamando de mim e eu que não melhoro. Porque se eu não melhorar, meu irmão, então a reclamação, do mesmo modo como na conjugalidade, é uma forma de demonstrar apreço e amor. Então o cliente que ele gosta do serviço de Pedro, do serviço de Sérgio, do meu serviço, ele vai dar esse feedback constantemente, porque ele gosta, ele quer o aprimoramento. Triste é a empresa que olha para a reclamação do cliente como esse cliente não reconhece minha empresa. Esse cliente... E essa é uma forma que é queimar dinheiro. Ouvir a reclamação do cliente é você preparar sua empresa para que ela cresça e lucre a médio e longo prazo. Não ouvir é você rasgar dinheiro. Exatamente. Uma coisa... Diga, Pedro. Não, só complementando e linkando com os números, né, Sérgio, que você passou, é que realmente, de 27, realmente se importou e foi atrás de você para reclamar. Então, quer dizer, tem que valorizar essa pessoa, né? Exatamente. Quanto a esses números, há várias pesquisas internacionais que mostram, Pedro, varia mais ou menos entre 5% e 10%. Não passa disso das pessoas que reclamam. A maioria simplesmente vai embora, que não está querendo aborrecimento, simplesmente compra outro lugar. Uma outra coisa interessante, eu gosto de ir fundo das coisas, gente. Eu estudo há 30 anos, sou especialista, tenho 10 livros publicados, mas eu estudo muita história, filosofia e incorporo muito conhecimento nisso. É uma coisa curiosa que você vai ficar encantado com isso, a origem da palavra reclamação. Ela vem do francês, reclamar, clamare, né? Clamare. A pessoa que clama, ele está emitindo som, está dizendo algo está errado. Por favor, corrija. Então, a reclamação, o cliente está dando um feedback. Né? A mãe, o pai reclama o tempo todo. Deus, na sua sabedoria profunda, ele mostrou um sistema fantástico nas crianças que nascem. É um sistema altamente moderno, altamente tecnológico, que chama-se choro. Né? A criancinha, quando está com disfunção, o que é que ela faz? Ela aperta lá o sensor e chora. A mãe que se vire para descobrir alguma coisa está errada. Né? Mas é um sensor. Então, a mãe tem que ter essa sensibilidade. A mesma coisa o gestor, o empresário. Infelizmente, a maioria, as pessoas veem a reclamação como algo negativo, ruim. Isto é uma tremenda estupidez. Isso é uma falta de visão muito grande. Essa é a principal questão. Eu dou curso sobre gestão de voz de cliente e tal, e confesso a você, o primeiro trabalho a ser feito é uma conscientização para que as pessoas entendam que o reclamar, o feedback, né, ele, na realidade, é um instrumento indispensável para a evolução.
Pera aí, galera. Eu tô aqui, eu vou reclamar. Galera, eu tô fazendo a live, galera. Vocês estão fazendo, tá tirando aqui. Já vou reclamar, vou clamar, né? Ah, ué, vou fazer igual um bebezinho, né, Sérgio? Ô, Ô, Sérgio, mas é Sérgio, legal. até isso que você falou, me perdoe aí, Pedro. Eu queria fazer, se reclamação, de algum modo, é algo interessante, o que fazer para aumentar a reclamação? Ou para que eu consiga ouvir mais a reclamação do meu cliente? Porque já ficou claro aqui, pelo que Pedro falou, a estatística que ele trouxe e você, que a reclamação ela é boa, mas o maior número não reclama. O que eu posso fazer para receber mais reclamação? Para ouvir mais reclamação? Perfeita palavra. É implantar um sistema inteligente e simples de escutar o cliente, né? Tem empresário que tem olha, muito cuidado quando alguém diz, olha, em minha empresa não tem reclamação. Você pode estar à beira da morte, rapaz. Se você não tiver reclamação, você está à beira da morte. Agora, eu me lembrei de uma história que eu tenho que contar aqui, curiosa, aconteceu em São Paulo, em um flat. Isso tem uns 10 anos, que eu ia muito, esqueci o nome. Era na Oscar Freire, ali pela Paulista, né? E tinha um flat que eu gostava muito, um preço competitivo, tal e tal. E, de repente, eu cheguei lá um dia, o maior problema de quem transita é roupa amassada, né? Você chega, você tem que ter uma roupa para ficar bonitinho e tal, e você precisa de um suporte desse no hotel. E nesse hotel não tinha um serviço, mas as camaleiras sempre eu ligava e dizia, olha, eu estou precisando passar uma camisa. Não, senhor, eu ia lá e passava. E eu fui para esse hotel esse dia, cheguei um domingo, tinha um compromisso em São Paulo segunda-feira, e aí na crença, a roupa toda amassada e tal, eu liguei, vem cá, eu quero, por favor, alguém passa para mim, eu sempre dava algo, porque eles não tinham serviço, aí a camareira veio e disse, ó, senhor, desculpe. Eu disse, mas nós não podemos mais passar. Eu disse, como não? Eu estou aqui há 2 anos que eu venho. Ah, mas assumiu uma nova gerente e teve um problema na passagem do hóspede que queimou a camisa e ela simplesmente decidiu acabar com isso. Eu disse, ótimo. Essa gerente é fantástica. Se o problema é acabar o inconveniente, não ter reclamação, eu dou uma bela sugestão. Feche o hotel, né? Fecha o hotel, que aí ela vai cumprir a meta, reclamação zero. E aí o que aconteceu? Depois de 2 anos para esse hotel, eu me mandei, ele me perdeu. Olha a ignorância, em vez de ver o problema, ver a disfunção, tratar e dar uma solução, qual é a ideia? Não, vamos evitar reclamação, reclamação zero. Seguramente, assim como eu, outros saíram. Então, essa é uma visão profundamente equivocada. Mas, Patrício, é criar um sistema de escutar o cliente, né? Ouvir o cliente. Hoje, Um NPS, Sérgio, você está falando, fazer um NPS que é o mais simples para descobrir lá quem são os detratores, quem são os neutros, quem são os promotores. O NPS seria uma ferramenta eficaz nesse processo de escuta do cliente? Também? Fantástico. É a que eu uso e eu recomendo. Entre todas. É um sistema muito simples. O NPS, entra aí no Google, você vê, dá uma nota de 0 a 10. De 0 a 6, o cliente é detrator. De 7 a 8, ele é normal. E de 9 a 10 é... Então, o gestor eu costumo dizer que o gestor tem que ter a fissura. Ele tem que ser obcecado de gerenciar o indicador NPS diariamente, né? Como ele vê o caixa, gente. Tá? Isso é muito importante. Ô Sérgio, vamos lá então. Então, primeiro passo, eu vou recapitular aqui, vocês vão e até para o pessoal que talvez está entrando agora, entender. Primeiro ponto é ter uma visão nova sobre a reclamação, que a reclamação é uma oportunidade e os poucos que fazem reclamação são aqueles clientes que se importam com você, com a sua empresa, ok? Tem esse primeiro passo, tem essa visão nova. Quando vier uma reclamação, comemore, né? Pô, que legal, né? Significa que eu tenho uma empresa que ela está aberta ainda, que eu estou vivo e que eu tenho a oportunidade de melhorar esse atendimento com os clientes, porque cada um que reclama tem 27 ou mais que estão insatisfeitos também. Olhei de forma diferente. Segundo passo, eu vou criar uma forma simples de ouvir mais o meu cliente.
para estimular que eu consiga entender mais o que está acontecendo. E o NPS, como vocês comentaram, é uma ferramenta, tem outras, mas que você consiga escutar. E o terceiro passo é já eu escutei. Então, eu olhei de uma forma diferente, entendi que a reclamação é uma oportunidade para o negócio crescer, expandir, principalmente nesse momento, né, que a concorrência aumentou. O segundo passo, comecei a ouvir mais o meu cliente. Tem outras ferramentas, inclusive, que a gente fala no nosso treinamento e tudo mais. E aí a gente vem para o próximo passo, que seria a gestão da reclamação. Você classificar em blocos e tomar atitude. Algumas coisas não têm sentido, outras mais ou menos, mas você, na realidade, esse processo de gestão é uma garimpagem de tesouro, de ouro. Né? No meio, por muitas experiências práticas, quando o cliente começa a falar, eu me arrepio todo. Os feedbacks são simplesmente impressionantes. Eu vou citar um caso só aqui, que eu fiz uma consultoria de uma delicatessen, que ela se posicionou na cidade em menos de 6 meses, com uma melhor, abriu filial e tal. E nós implantamos esse sistema lá de métrica. A dona meio cética, a sócia também, aí ela começou a ver. Essa moça terminou virando viciada. Quando ela chegava da empresa, ainda era no sistema de formulário, a primeira coisa que ela fazia era dar bom dia. O segundo era pegar a ficha de avaliação do dia. E ela começou a implantar centenas de pequenas ações. Vamos dar um exemplo só. Era um restaurante, delicatessen, onde você tinha um espaço para fazer um sanduíche. Você meio fazia. Aí pegava lá os produtos, botava no pão e tal. E teve uma cliente que colocou o seguinte: fulano, eu estou aqui há muito tempo, mas, por favor, para pegar a ervilha, por favor, pega uma colher vazada. Porque quando a gente pega, vem um líquido. Quando eu boto no pão, o que é que eu levo o líquido no pão? O pão fica todo melequento, não é verdade? Ela disse, meu Deus, Sérgio, eu estou aqui 10 anos na área, não tive essa ideia, nenhum funcionário teve ideia. O cliente foi lá e deu a ideia. São centenas, não são poucas as contribuições que a gente começa a perder. É por isso que eu digo, sem medo de errar, cliente que reclama é o melhor consultor do mundo. Você está entendendo? É através da reclamação que a gente cresce. Graças a Deus, nós tivemos os nossos pais, que foram gente, você vê, a gente muitas vezes associa ao chato, aquele técnico, aquele professor exigente que reclama. Esse é o que nós temos saudade hoje. Aquele, deixa lá, não quero problema e tal. Esse a gente nem lembra da cara dele, porque eles não agregaram valor nas nossas vidas. Né? E o que me chama a atenção, Sérgio, em tudo que você está falando, é que tem muita gente nesse momento que quer crescer a empresa. Tem muita gente que nesse momento de pandemia quer, eu quero ir para a internet, eu quero crescer minha empresa. Só que, vamos lá, como é que eu posso crescer a minha empresa se eu não consigo fazer o meu melhor onde eu estou nesse exato momento? Eu sou um especialista em crescimento de empresa, em fazer empresas crescerem, eu acelero negócios, e uma das principais ferramentas que uma empresa que quer ser acelerada e crescer faça o melhor na condição que você tem agora. Tem muita gente que está esperando a empresa crescer para começar a fazer o melhor, para corrigir a colherzinha que tem que ser vazada para colocar a ervilha no pão. E aí é onde entra o grande problema. Se eu esperar para me capacitar, para capacitar o meu time, só quando minha empresa está grande, eu não vou conseguir dar os passos necessários para chegar lá. E eu diria que ouvir o cliente, as reclamações do cliente, nos preparam para esse crescimento empresarial. Então, quer crescer a sua empresa, preste atenção no que o seu cliente diz. Veja quem é a sua persona. Porque quando você começa a resolver um problema de você não está resolvendo apenas o problema de Talvez as 27 reclamações que é feita, que não é computada, ela é resolvida quando eu ouço esse um cliente. E quando eu tenho um problema resolvido desse um cliente, eu estou resolvendo o problema dos diversos. Só que sabe o que acontece? Eu paro para confrontar. E aí entra um grande ponto que, se a gente não prestar atenção, a gente vai se ferrar, que é o quê? É o não julgamento do cliente. Eu não posso julgar o meu cliente e aceitar as verdades que ele construiu. Isso tem a ver com o quê? Não julgá-lo e aceitar as verdades. O cliente esteve ali
ele falou da ervilha. Talvez um cliente goste do líquidozinho da ervilha, tudo bem, mas se eu não julgá-lo e aceitar a reclamação dele, eu vou entender, mas eu posso julgar que nada, esse cliente é muito chato, o bom mesmo é o pão com o molho da ervilha. Acabou perdendo uma oportunidade de lançar um produto novo, de recuperar clientes, de dar um sabor melhor. Às vezes a pessoa fazia lá tudo muito gostoso. O que era que matava o hambúrguer? O molhozinho da ervilha. Talvez. Então, esse é um ponto crucial para a gente entender. Então, não julgue seu cliente. Aceite a reclamação dele. Eu estou sendo redundante nisso para que algumas pessoas possam ter essa clareza que o cliente, ele é fundamental e ouvir a voz do cliente é algo que vai fazer a sua empresa crescer. Quer aumentar faturamento? Ouça seu cliente. Pegue a reclamação do seu cliente e trate ela. Certamente você vai aumentar o faturamento da sua empresa e, consequentemente, a lucratividade. E interessante isso que você colocou, Patrícia, que traz algumas reflexões, né? Primeiro, quando você escuta o cliente e resolve aquele problema, aquilo é uma ação de resultado exponencial. Porque você não está fazendo algo só para um cliente. Tem todos esses 27 ou mais que sofrem de um problema semelhante, mas não reclamam. Então, você já começa a potencializar os resultados da sua empresa. 2, a gente começa a ter a percepção, como o Sérgio colocou do hotel. Se você quer se livrar de problemas, se livra da empresa. Porque a própria empresa surgiu para resolver um problema. Não importa qual negócio você está. A missão principal de uma empresa é resolver o problema. Se não resolve o problema, fecha logo, né, Pedro? Eu me lembrei aqui, gente, eu me lembrei de um cara que foi meu mestre, foi mentor, uma referência nacional. Eu estou falando de Rolim Amaro, ex-presidente da TAM. Eu me lembrei que ontem na mentoria falei sobre ele, né? O Rolim Amaro era genial. Eu digo que a história da aviação brasileira, quem conheceu bem a TAM sabe disso, é dividida em 2 grandes capítulos. Um antes e depois da morte dele. Na hora que ele morreu, levou a TAM para baixo. Essa que é a realidade. Ele tinha uma frase maravilhosa que ele dizia, entre aspas, eu tenho medo de cliente silencioso. Fecha aspas. Olha só. Olha o que ele dizia. Ele tinha um programa, Fale com o Presidente, que botava, você sentava na plotona da TAM, estava lá, 0800. E ele tinha uma equipe, mas diariamente ele ia para um posto atender. Ele atendia muitas vezes. Era Fale com... E ele tinha um sistema de triagem que levava até ele e ele interagia com o público. Não é à toa que esse cara construiu um transporte aéreo do interior de São Paulo, acho que em Marília. Ele tinha um avião, ele criou um império. Infelizmente, ele faleceu precocemente, não colocou isso no DNA da empresa, mas era um grande exemplo de escutar o cliente, né? E conseguiu o resultado. Eu acabei lembrando aqui também, eu até recomendei, aliás, aproveitar o que a gente sempre faz, se você ainda não segue o Patrício, vai lá no perfil dele, segue ele, se não segue o Sérgio, siga Sérgio, e no meu a mesma coisa. No meu perfil, eu coloquei esse fim de semana uma dica de um filme, que o filme era Padman. O cara é muito bacana, uma missão de história de vida e principalmente de empreendedorismo. Mas ele fala uma frase muito bacana, que ele fala assim, aonde tem problemas, tem oportunidade. Ele fala, eu vim da Índia, lá tem muito problema, mas tem muita oportunidade também. E dentro disso ele criou uma solução lá que não só resolveu uma questão social, mas gerou oportunidades para muitas mulheres. Mas a questão é essa, se você está com muito problema numa área, respira fundo, né, Sérgio? Olhe os números e entenda, porque ali mora uma grande oportunidade. É só você pegar as principais empresas, essas inovadoras, inclusive, essa a gente está utilizando essa ferramenta, o Instagram surgiu numa dessas oportunidades. As pessoas, de repente, acabou as fotos, eles queriam trocar imagem, como que eu compartilho imagem, e surgiu o Instagram. Lógico que ele evoluiu depois. De que forma? Ouvindo os clientes, entendendo o comportamento dos clientes. E assim que as empresas hoje crescem, muito próxima aos clientes. Ô Pedro, você trouxe um ponto muito importante, que talvez tem pessoas que estão reclamando aqui do negócio que estão fazendo, talvez tem pessoas aqui que estão querendo empreender. A reclamação também, ele é o maior manifesto para você conhecer, abrir uma empresa, para você começar um negócio. E aqui vale a pena falar, eu já criei alguns negócios de reclamações de clientes.
Exemplo, é porque eu estou aqui empreendendo. Se um cliente reclamou e eu vejo que essa reclamação ela é contínua, por que não criar um negócio para atender essa demanda que há de reclamação? Exemplo, vou falar aqui um exemplo. A maioria das pessoas hoje não sabem fazer tráfego pago na internet. As pessoas só sabem impulsionar no Instagram. Então, a gente está desenvolvendo uma nova empresa para ajudar o empreendedor a fazer tráfego online. É uma coisa simples, mas eu ia vendo que as pessoas não sabiam fazer isso. Por que não trazer essa solução para as pessoas, para o mercado? Então, para você que é empreendedor, que tem uma empresa, olhe para a reclamação do seu cliente também como uma oportunidade de criar um novo negócio. Antes de vir para cá, eu estava vendo um documentário sobre Elon Musk, né? E, cara, eu me impressionei como ele lá na África do Sul começou com 11 anos, fez um joguinho para comprar mais jogos e recomendo estudar a história dele. E em um momento, quando ele vende lá a primeira empresa dele, ele decide entrar no mercado dos bancos, né? Ele vê que os bancos não atendiam e ele diz, cara, se o banco me atende mal, por que eu não posso criar uma fintech? E ele cria lá a X, me fugiu o nome, que no fim das contas vira a PayPal e ele vende por mais de 1 bilhão. Então ele percebeu o grande problema do mercado financeiro e ele levou a solução. A reclamação contra os mercados se tornou o grande negócio dele. Então, por que a gente não analisar a reclamação do nosso cliente como essa oportunidade de melhoria do nosso negócio ou até de criação de um novo negócio? E o que é que está por trás de uma reclamação? Está uma dor. É uma dor manifesta. E uma dor é uma oportunidade extraordinária. Se você tem um bálsamo para resolver ela, você vai crescer, cara. Então, realmente, é a miopia. Lembrei-me de uma situação de uma presidente de uma grande empresa que eu nunca esqueci dela, que ela estava fazendo um treinamento comigo. Ô, Sérgio, rapidinho. Sérgio, tá chegando aqui no tempo, eu vou abrir os comentários. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma, Sérgio vai complementar aqui, então se você tem alguma pergunta, se quer tirar alguma dúvida, manda aqui que a gente vai começar a responder, vai te ajudar aí na sua empresa, no seu negócio, no seu trabalho. Pode já começar a colocar as perguntas aí, colocar o seu comentário que a gente vai responder. Vai lá, Sérgio, comentário. Exatamente, bem colocado. Então, ela me falou, ficou uma amiga, fez muito trabalho comigo. Uma vez ela me confidenciou, Sérgio, eu não aguento mais meus vendedores reclamando de preço, não sei o que lá, que o preço está alto, o cliente está reclamando e tal. E ela muito dolorida. Eu disse, Rosana, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma ideia para você. Eu digo, me diga qual. Eu disse, olha, eu vou preparar um workshop sobre como vender valor. Eu criei esse produto, 8 horas, botou a galera toda em um grande hotel, em uma ilha. Nós fizemos esse produto, até hoje ela me agradece. Eu também agradeço a ela, porque surgiu de uma dor, surgiu de uma reclamação dela. Então, foi uma grande oportunidade para a gente mostrar aos vendedores que a questão não é preço, é vender valor. Quando o cliente enxerga valor, ele compra. Né? Mas a maioria não tem competência para vender valor, só vende preço. Né? Então, realmente, a oportunidade, é de arrepiar, gente, a oportunidade, eu sou testemunha disso, que tem quando o cliente começa a falar, é impressionante. E esses sistemas hoje são simples, os mecanismos são gratuitos, tem vários aí, você pode fazer isso diariamente. Você está de férias como gestor, você pode não estar na operação, mas chega na tela do teu celular, como é que está o nível de satisfação do cliente, você pode fazer uma intervenção na hora. Você só não faz por falta de consciência, por ignorância, ou seja, não ter aquela informação, ou falta de visão, que sem o cliente, sem voz do cliente, você hoje não chega em lugar nenhum. Pode chegar, mas não fica, cai. Frank Carvalho perguntou, aqui Sérgio Almeida, Clientologia. Qual o Insta do Sérgio? Sérgio Almeida, Clientologia. Então, aliás, se alguém quiser saber um pouquinho mais do serviço das mentorias e do Sérgio, é só mandar um direct para ele lá que o pessoal já passa os detalhes e tudo mais. Tem muitas soluções. Inclusive gestão de... Desculpa, Sérgio, vai lá, desculpa. Fala. Não, estou dizendo, nós temos muitas soluções, inclusive a implantação da voz do cliente.
né? Sistemas e tal. Primeiro, capacitação para conscientização para as pessoas receberem muito bem e ver que a reclamação não é um inimigo. Quando as pessoas compreendem, elas ficam fissuradas, né? Ficam querendo saber o feedback do cliente e aí decola. Que maravilha. Eu tenho uma última pergunta aqui para fazer aí, jogar a batata quente para vocês. Beleza? Quando a reclamação do cliente não é com um serviço, mas é com um colaborador, o que fazer? Manda embora? Treina, capacita? Claro, a reclamação do cliente pode, antes de mandar embora, tem alguns serviços, algumas coisas anteriores. Porque se a reclamação for com o dono, a gente vai mandar ele embora, aí é meio complicado. Eu digo assim... Olha, tem donos que precisam sair da empresa mesmo, viu? Tem donos que precisam ser demitidos, deixa os colaboradores cuidarem. Não, é por isso que eu coloquei. Mas a pergunta é vocês quem tem que responder, se virem aí, eu só... Não, eu digo, a primeira questão é o seguinte, você faz um trabalho, você está consciente disso, o pessoal está capacitado para entender a reclamação, para atender bem o cliente, para aberto para isso, primeiro você como líder e depois a sua equipe. Então, se você não tiver isso, não vai demitir ninguém. Primeiro, treine, capacite, selecione. Agora, se a pessoa não responder, aí sim, manda para a rua. Não tem a menor sombra de dúvida. Mas, na maioria das vezes, o problema não é o funcionário, é a empresa, é o gestor, né? É o gestor. É claro, se fizer o deverzinho indicado de capacitar, orientar... Aliás, os indicadores servem para isso. Eu fiz trabalho em restaurante, vou dar uma dica aqui prática. Quem tem restaurante, você pode estar lá no sistema, pede uma nota para o restaurante, mas o garçom é importantíssimo. Então, minha sugestão tem José, Cláudio, Maria e tal, todo mundo vai na mesa, então o cliente avalia e dá uma nota para ele. E você está medindo lá diariamente a média do mês. Então, vê, Cláudio, média 9, fulano, média 8, Maria, média 5. Você chama Maria, Maria, sua média no mês foi 5. Vamos lá, vamos fazer um curso, vamos fazer uma mentoria, vamos fazer isso. Vamos. Aí Maria reage, tudo bem, melhorou a nota, o outro não reage, fez uma vez, fez duas, vá para o setor pessoal, meu irmão, o próximo. Ô Sérgio, Rosmari Fernandes falou, o meu maior problema é a adaptação de meus vendedores. Antes mesmo do cliente reclamar do preço, eles já falam que o produto é caro. Como devo lidar com minha equipe? Manda ele para a concorrência, porque ele vai fazer um belo trabalho lá, detonando. E aí ele vai mandar cliente para você. Mas eu acredito, Rosmari Fernandes, tem pessoas que, às vezes, eu, como empreendedor, não consigo vender o meu produto para o cliente, para o meu colaborador. Se eu não conseguir mostrar para o meu colaborador que que o nosso produto é o melhor, que ainda que ele seja mais caro que o concorrente, mas ele vai trazer mais benefícios, realmente vai falar de preço. Então, como é que eu faço isso? Qualificando o meu colaborador. Quando foi a última vez que você parou para treinar os seus vendedores? Quanto de investimento você fez na capacitação e no treinamento das pessoas que estão na frente da sua loja, na frente do seu balcão? O maior problema, muitas vezes, é que a gente exige tanto do nosso colaborador, mas eu não dou as ferramentas. Vai para a guerra lá. Mas eu vou para a guerra com o quê? Só com a coragem? Então, isso começa, vou lhe falar, desde o processo de seleção dos seus vendedores, porque talvez a seleção está ruim, precisa selecionar e precisa dar essa capacitação. O Sérgio, ele criou o programa, uma capacitação online, que é o Eu Não Acredito, que vale muito a pena para você estar investindo nos seus colaboradores, para que você possa fazer com que os seus colaboradores vendedores não apenas vendam produtos, mas que finalize os seus clientes. Está aqui um grande ponto. Será que vale a pena eu vender para todo mundo? Será que não tem alguns clientes que eu devo perder, que eu vou ofertar para ele, mas se ele não quiser, eu não vou ficar enjoando? Olha, vamos lá, vamos. Deixa o cara lá, ou a mulher. O nosso cliente precisa ter tempo muitas vezes. Sérgio falou ontem na mentoria que ele deu para a gente, lá no Palladium, ele falou o seguinte, lucro é tudo bom,
Não, existe o lucro ruim de uma venda que é mal feita. Então, a gente precisa ter essa clareza. Primeiro, eu contrato bem, e se os funcionários já estão lá, capacite. Capacite. Então, Rosmari Fernandes, eu recomendo você ir lá no Instagram do Sérgio, Sérgio Almeida Clientologia, fale com ele, que ele pode te mostrar mais, ou a equipe, como você vai ter esse atendimento diferenciado. Beleza? Então, esse é o ponto. Mais alguma do doutor Diógenes por aqui, Gustavinho por aqui. Mais alguma pergunta? O Pedro Gadelha caiu aqui. Não estou conseguindo colocá-lo novamente aqui. Mas, enfim, mais alguma pergunta? Sérgio, enquanto não chega a pergunta, tem alguma consideração? Ô, Patrício, eu me lembro, fazendo? um outro mal, uma miséria muito grande, uma das coisas pior do que não ter um sistema de ouvir o cliente é quando o sistema é meia boca. Não funciona. Você vê nos hotéis, quando você chega lá, uma caixinha de sugestões, o cara bota de vez em quando. Esquece isso, isso não funciona, isso é ridículo. Você bota lá o aviso, ninguém nem olha, tá? Então, muito cuidado. Tem uma frase de um cara chamado Laurence Peter, bem interessante, que eu vou falar para vocês. Ele coloca o seguinte: aonde devemos ir para reclamar do departamento de reclamação? Sacou? Essa foi ótima. Isso é muito adequado para uma maioria dos saques que estão por aí, pô. Aqui meu Deus do céu, cara. Então, leva a sério. É melhor não abrir processo de reclamação se você não tem competência, você não olha, não coloca isso como prioridade. Escutar o cliente é tão importante quanto ter escutado a sua mãe quando adolescente. Tá claro? Extraordinário. Não tem nem mais o que falar. Bom, essa é a nossa contribuição. Nós queremos elevar o padrão do mundo. Por isso que a gente está fazendo aqui às terças e quintas, nesse horário. Começa às 12h12. E a gente vai estar aqui na quinta-feira também, trazendo mais uma dose para você vacinar sua empresa contra a falência, contra os péssimos resultados, contra as perdas de clientes. Espero muito que você tenha aproveitado, anotado. Venha com papel e caneta, porque nós estamos aqui com o maior especialista em clientologia e finalização, que tem como meta a elevação do padrão de todas as nossas empresas. Então, até quinta-feira, nesse horário, às 12h12, com o nosso programa aqui, Vacine a Sua Empresa. Já estamos na terceira dose e nós vamos para a quarta dose aí. Beleza? Valeu, Sérgio. Valeu a todos vocês que acompanharam. Fica com Deus aí. Muita paz, muitas felicidades. Até quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.